Boa noite, Ponte Nova, boa noite, Dom Silvério, boa noite, Alvinópolis. Estamos iniciando mais uma edição do programa Espaço Aberto da sua TV Educar. Hoje o papo é com ele, Dr. Leonardo Cota. Vamos falar de cálculo renal e muito mais aqui no programa. Mas antes da apresentação do Dr. Leonardo, que já veio outras vezes aqui no nosso programa, eu quero chamar Marcos Pestana, que vai trazer um vídeo falando... Tá ok, então vamos lá com o Dr. Leonardo, tivemos um probleminha. Dr. Leonardo, prazer tê-lo aqui no programa Espaço Aberto mais uma vez. E hoje a gente vai ter um papo aqui legal de cálculo renal, não é isso? Boa noite. Isso aí. Boa noite, Wesley. Boa noite, telespectadores. Vamos falar um pouquinho hoje dos cálculos renais. Vamos lá. Qual é a incidência do cálculo renal, doutor? O cálculo renal é uma doença que acomete cerca de 12% da população. Então, é uma doença que tem uma incidência alta. O perfil de paciente que é acometido pelo cálculo é um paciente jovem do sexo masculino, paciente de 20 a 40 anos. Ou seja, um paciente ativo, um paciente que tá na vida, está trabalhando. Então, isso aí gera um impacto socioeconômico. Esse paciente que vai deixar de faltar o trabalho, é um paciente que às vezes tem que ficar afastado, então é uma doença que gera um impacto socioeconômico. Doutor, e como é que esses cálculos são formados? Antes disso, só uma palavra. Além dessa doença ter uma incidência grande, ela é uma doença que tem uma recorrência grande. O que é isso? A pessoa tem um cálculo hoje, a chance de 5 anos ele ter um cálculo novamente é em torno de 50%. Então é uma doença crônica, uma doença que tem recorrência. E isso faz com que a gente tenha, é um paciente que tem que estar sempre acompanhado, por quê? Pelo fato dela ter uma alta recorrência. Sim. Uma coisa que tem mudado nos últimos anos é o cálculo renal tem mudado o perfil de paciente. Nós temos visto muitas crianças e adolescentes com cálculo renal. Por que disso? Qual a explicação disso? Seria a questão de hábitos alimentares. As crianças hoje elas têm alimentado mal. Por quê? Muitos alimentos industrializados, condimentados, e isso aí é o principal fator para a formação de cálculos renais. Fugindo um pouco do assunto de cálculo renal, a gente vê a obesidade infantil aumentar muito, também relacionada com a alimentação. Então, o cálculo renal, hoje, ele tem mudado o perfil. Além de ele acometer mais o paciente homem, adulto, jovem, tem também acometido crianças em decorrência dessa questão dos hábitos. Entendi. E como é que eles são formados os cálculos renais, doutor Leonardo? Nós temos aqui, não sei se a gente vai conseguir mostrar. Direciona mais para do meio. Os rins, 2 canais que ligam o rim até a bexiga chamada de ureteres. E aqui a uretra que liga a bexiga até o meio externo. A grosso modo, o sangue chega ao rim, ele é filtrado, a parte que é boa retorna para o nosso organismo, e a escória, a parte ruim, transformada em urina. Essa urina, ela tem cristais. Quando a urina está muito concentrada, esses cristais tendem a se agrupar. Vou tentar te dar um exemplo para você entender melhor. Se você tem um copo de água e coloca uma pitada de sal, e em outro copo você coloca uma mão cheia de sal, aquele copo que está com a mão cheia, que você colocou uma mão de sal, vai estar o quê? Muito mais concentrado. Sim. Então, isso tende o quê? Esses cristais tendem a agrupar e começa a formação ali dos cálculos. Os cálculos são formados no rim e do rim eles vão migrar pelas vias urinárias. E consegue sair fácil? Aí depende de vários fatores, depende do tamanho, da localização. Existem substâncias inibidoras da formação desses cálculos. Nós vamos falar mais à frente, mas só para adiantar. O citrato, que é encontrado principalmente nas frutas cítricas, é uma substância inibidora, ou seja, ele impede a formação do cálculo renal. Então, quem tem cálculo renal, a gente sempre orienta a abusar das frutas cítricas. Isso é muito bom. O sal. Hoje a gente sabe que o sal é um grande vilão. O sódio, ele está contido no sal. Em cada 1 grama de sal, você tem 40% de sódio.
O que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde? Que você ingira no máximo 5 gramas de sal. Ou seja, aqui nesse pacotinho tem 1 grama. 1 grama. No máximo 5 gramas de sal ao dia. Que pode ser ingerido. Isso, que isso corresponde a 2 gramas de sódio. Só que a gente não, o sal, às vezes o sal está falseado, a gente não sabe o que tem. Por exemplo, sucos de caixinha, rico em sódio, refrigerante, miojo, alimentos condimentados, industrializados. O sal é conservante, então tem muito sal para conservar o alimento. Então, às vezes, você não tem o hábito de comer o sal na salada, a sua cozinheira não põe muito sal na comida, mas você está comendo sal, às vezes, sem saber. Sem saber. No suco, no refrigerante, nesses condimentados. Então, o sal é um grande vilão. Então, a gente recomenda os pacientes que têm problema de cálculo renal, tem que ter esse policiamento para evitar o uso do sal. Quais são os fatores de risco na formação dos cálculos? Existe um fator hereditário, ou seja, se o pai, a mãe, o irmão têm cálculo, você tem uma chance maior de ter cálculo. Algumas doenças têm esse problema da hereditariedade. Segundo fator importantíssimo, baixa ingesta hídrica. A maioria dos pacientes que tomam pouca água tem problema de cálculo renal. Eu tenho. Além do problema do cálculo renal, quem ingere pouco líquido tem problema de infecção urinária. Então, não adianta, eu oriento os pacientes, se você não mudar esse hábito, você vai estar sempre formando cálculo e vai estar sempre tendo infecção urinária. Então, Leonardo, antes dessa pandemia aí, se fazia muita cirurgia de cálculo de rim? A incidência é muito grande? Sim, os pacientes com cólica renal, a gente trabalha no pronto-socorro do Hospital Gavasa, pelo menos uns 2 a 3 casos por dia de cólica renal a gente vê. Então, é uma cirurgia das cirurgias urológicas, digamos aí que em torno de 40% das cirurgias urológicas são feitas para o tratamento de cálculo, entendeu? Voltando lá na questão da formação, a gente falou da hereditariedade, baixa ingesta hídrica, infecção urinária de repetição. Tem pacientes que têm muita infecção urinária, muito frequente na mulher. Isso é um fator de risco, porque algumas bactérias que causam essa infecção produzem substâncias que geram a formação de cálculos. Então, se o paciente não tratar a infecção, ele vai estar sempre formando cálculo. Ácido úrico, paciente que tem problema de aumento de ácido úrico, existem os cálculos de ácido úrico também. Então, tem que fazer o controle do ácido úrico para evitar a formação do cálculo. E quando são manifestados? Como assim? As manifestações dos cálculos. Como é que se dão? A principal manifestação é a cólica renal. A cólica renal é considerada na medicina a pior dor. É até uma brincadeira, dizem que é pior do que a dor do parto. Os pacientes chegam com a dor muito forte, é uma dor que não tem posição que melhore. Às vezes o paciente tem uma lombalgia, que é a dor na região lombar, por outra causa, mas tem posição. Se eu deitar de lado, se eu deitar de barriga para cima, essa dor vai melhorar. Na cólica renal, eu brinco com o paciente, você pode girar de cabeça para baixo, que você continua tendo dor. Mas o Buscopan não resolve não, doutor? Às vezes alivia, mas nem sempre ele consegue aliviar a dor totalmente. Então, a principal manifestação, dor muito forte, que não tem uma posição que melhore, náuseas e vômitos, porque toda vez que você tem muita dor, isso leva a reflexo de náusea e vômito. Então, o paciente às vezes chega vomitando, palidez, porque você tem uma descarga de adrenalina, o paciente chega pálido, taquicardia, frequência cardíaca aumentada, sudoreico, com quadro de dor. E às vezes o paciente chega urinando sangue. O paciente ele vai urinar e ele fica assustado, que isso é chamado na medicina como hematura. O paciente que está urinando sangue. Hematura é macroscópica, ele vê no vaso sanitário o sangue que ele, em decorrência do cálculo. Entendi. Por que o paciente sente dor? Porque esse cálculo vai estar migrando. O cálculo, como eu disse, ele é formado no rim. Se ele ficar quietinho no rim,
o paciente não vai ter dor. Você tem um cálculo renal, não precisa ser, pode ser um cálculo até grande, que ele não vai ter dor. Ele vai ter dor quando ele vai migrar, ele vai sair do rim e descer para o ureter, que é esse canal que conduz a urina, do rim até a bexiga. E onde é que ele para esse ureter? Existem 3 pontos nele que ele é mais estreito. É o local onde o cálculo fica impactado, ele fica agarrado ali. O que acontece? O cálculo desce, para no canal. Isso aqui eu tento explicar ao paciente da seguinte maneira, como se fosse uma caixa d'água que não tem ladrão. Se o cano fechou embaixo, a água vai acumulando, aquilo vai dilatando. Não tem por onde essa água sair. Essa água é a urina. E aí dilata e dá a dor muito forte. Entendeu? Então, se o cálculo estiver quietinho no rim, sem problema de dor, não vai ter dor. Agora, quando ele está migrando, aí o paciente sente essa dor forte. Pois é, gente, estamos recebendo no programa Espaço Aberto de hoje Dr. Leonardo Cota, urologista do Hospital Arnaldo Gavazza. Em nome de Sabores do Grama, doces mineiros caseiros, nós vamos faturar e na sequência continuamos o bate-papo com o Dr. Leonardo. Até já! Bem, de volta com o segundo bloco do programa Espaço Aberto desta segunda-feira, 1º de junho, recebendo Dr. Leonardo Cota, médico urologista. Agora a gente sim vai chamar o vídeo com o Dr. Marcos Pestana, que fala sobre esta situação política em que estamos vivendo em nosso país. Solta aí, Lucinho. Wesley, prazer novamente participar do seu programa. Nós estamos atravessando um momento delicadíssimo. Infelizmente, os números da Covid-19 não param de crescer no Brasil. Em termos de perdas de vidas, já somos o 3º país no mundo, só atrás do Reino Unido e dos Estados Unidos. Os números não param de crescer, infelizmente, e nesse momento se instala uma crise política gravíssima. Nós não podemos apostar no impasse. O entendimento e o diálogo são o caminho. Nesse final de semana tivemos manifestações pró-democracia e em apoio à postura do presidente Bolsonaro de outro lado, manifestos da sociedade civil, de lideranças importantíssimas que publicaram na imprensa manifestos muito representativos em favor da democracia e da Constituição. O importante é preservar a democracia. Ela nos custou muito. Ulisses Guimarães e Tancredo Neves nos levaram a uma grande vitória, e a história brasileira é cheia de momentos de tensão. E nós não podemos embarcar. Nós temos uma crise econômica a enfrentar e temos uma crise de saúde. Portanto, é importante que todos os democratas estejam unidos. Pois é, está aí o Dr. Marcos Pestana, que foi deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado de governo durante 12 anos do governo de Minas Gerais, político corretíssimo. Ele agora participa conosco aqui no programa Espaço Aberto da sua TV Educar. Doutor Leonardo, vamos voltar ao assunto aqui do cálculo renal. Como é que é feito o diagnóstico, doutor? O diagnóstico do cálculo renal de qualquer doença começa pela história clínica, conversar com o paciente. O mais importante do diagnóstico, não só do cálculo renal, mas de qualquer doença, é você saber ouvir o paciente e perguntar, tentar tirar dele o máximo para a gente chegar ao diagnóstico. E isso aí, abrindo um parênteses aqui, infelizmente hoje nós vivemos uma época dos exames. Às vezes o paciente chega no consultório já falando, eu vim aqui fazer uma tomografia, uma ressonância, um PET scan, exames modernos, mas nós não podemos esquecer de conversar com o paciente, o olho no olho, sentir o que o paciente tem para dizer para você. Isso é importantíssimo, é uma coisa que às vezes a medicina tem perdido, nós temos que resgatar isso, que é importantíssimo. Essa história clínica, você saber ouvir o paciente, escutar o paciente
Isso aí às vezes é muito mais importante do que ele fazer uma tomografia, uma ressonância, entendeu? Entendi. Então a história clínica, o paciente vai falar, relatar que teve uma dor forte, às vezes chega já com aquele quadro de vômito, naquela quadro agudo, é fácil o paciente chegou com aquele quadro, você já fala, esse paciente tem cólica renal. O que às vezes as pessoas confundem muito é dor lombar com cólica renal. As pessoas acham que qualquer dor na região lombar é problema renal. Então a gente ouve isso muito no consultório. Eu vim aqui que eu estou com um problema no rim, eu tenho pedra no rim. Mas por quê? Não, porque às vezes dói quando eu fico muito sentado, eu levanto, sinto um pouco de dor. Pela própria história você sente que o paciente não tem problema renal. Então a história clínica vai ajudar bem. Existem os exames chamados exames complementares. Como o próprio nome diz, são o quê? Complementares, vão complementar. No caso do cálculo renal, qual que seria o exame considerado padrão ouro? Seria uma tomografia. É um exame que a gente faz rápido e é um exame que vai nos dar várias informações sobre o cálculo. E vai falar localização do cálculo, se o cálculo está no rim, se está na parte proximal, na parte média ou na parte distal do canal. Se o paciente tem uma dilatação importante aqui no rim, vai falar o tamanho do cálculo, consegue falar a dureza do cálculo, se o cálculo é um cálculo muito duro. Isso aí implica no tratamento, quando a gente for quebrar o cálculo, isso é importante. Então a tomografia é um exame de excelência. Qual que às vezes é o grande empecilho da tomografia? Nem todo local dispõe e às vezes é um exame que não é coberto pelo SUS. Então isso aí gera um impasse. Mas o exame padrão ouro é a tomografia. Nós hoje no Hospital Arnaldo Gavazzi, no Hospital Nacional das Dores também, existe tomografia, você consegue. Mas nem todo paciente consegue fazer uma tomografia. Quando você não tem tomografia, você pode fazer um raio-x, que vai ajudar também a localizar, mas nem todos os cálculos aparecem no raio-x. Você faz o raio-x e você não visualiza cálculo. Não quer dizer que o paciente não tenha cálculo. Entendi. E a ultrassonografia. Qual que é a vantagem da ultrassonografia? É um exame fácil, um exame barato e acessível. Você passa o aparelho de ultrassom, você vê a dilatação no rim, você às vezes consegue ver o cálculo. Então, esses exames vão nos ajudar, exames de imagem. Exames laboratoriais, a gente vai pedir para ver a chamada função renal desse paciente. Tem casos que são interessantes. Por exemplo, às vezes o paciente tem um rim só e não sabe. Já tive um paciente que tinha um cálculo, o cálculo desceu, obstruiu a passagem da urina. O paciente chegou com um quadro de insuficiência renal. A creatinina, que mede a função renal, normal em torno de 1 e pouquinho. O paciente chegou com 10 de creatinina. E com essa história a gente vai fazendo exame. Nos exames complementares, mostrou que o paciente só tinha o rim. O paciente de 60 anos e não sabia que ele só tinha um rim. E tem pacientes que, por curioso, às vezes tem cálculo dos 2 rins e o cálculo desce, obstrui a passagem do rim, da urina, bilateralmente. E o paciente 2 vezes. Dos 2 lados. Então o paciente entra em um quadro de insuficiência renal por causa de um cálculo nos 2 lados. Então o exame de imagem e o exame laboratorial nos ajuda nesse sentido, entendeu? Entendi. E além disso é importante fazer um exame de urina para quê? Para ver se o paciente não tem infecção urinária. O paciente que tem cálculo e tem infecção urinária é um paciente que a gente tem que ficar de olho. Por quê? Risco dele ter uma infecção generalizada chamada sepse. Por que acontece isso? O cálculo, ele obstrui a urina fica parada aqui. Quando a gente dá antibiótico para o paciente e essa urina está parada aqui, o antibiótico tem dificuldade de chegar nesse local para matar a bactéria. Então, esse paciente você tem que desobstruir, você tem que passar um catéter, você tem que tirar esse cálculo o mais rápido possível. Então, o paciente com cálculo e infecção é um paciente que pode evoluir para complicação e óbito por causa dessa infecção que começa nos rins e vai virar uma infecção generalizada. Pois é, gente, a coisa é muito séria. Dr. Leonardo está falando passo a passo aqui do cálculo renal. Vamos entrar agora no mitos e verdades sobre o cálculo renal.
Primeiro, doutor Leonardo, chá de quebra-pedras. É mito ou verdade? É mito. A gente vê muito falar sobre esse chá de quebra-pedra. Foram feitos vários estudos tentando evidenciar a eficácia do chá de quebra-pedra. Mas, infelizmente, é um mito. O chá de quebra-pedra é o quê? É um fitoterápico, é uma plantinha que você conhece. Sim. Não tem evidência científica. Vinagre de maçã, mito ou verdade? Outro mito também. Na verdade, o vinagre tem ácido acético e não tem comprovação científica que ele atua no tratamento do cálculo renal. Para os cervejeiros, a cerveja quente ajuda? É mito ou é verdade? Outro mito. A cerveja gelada com moderação não faz mal não, né, Wesley? Não faz? Com moderação, Com moderação, né? beba com moderação. Mas cerveja quente é um mito. O produto que eu mais adoro, Coca-Cola com abacaxi. Eu gosto da Coca-Cola, que é um veneno, né, doutor? Esse também é famosíssimo. Mito ou verdade? Mito. Os pacientes chegam, eu vou tomar Coca-Cola. Eu oriento o seguinte, esquece a Coca-Cola e toma abacaxi, que o suco de abacaxi vai ser natural. Bom. Sim. E agora, a Coca-Cola, na verdade, a Coca-Cola e os outros refrigerantes são ricos em sódio, como a gente já disse anteriormente, é um vilão na formação de cálculo. Rovatinex Europa. Sim, é um medicamento que é encontrado na Europa. Alguns pacientes se perguntam, às vezes tem parentes, algumas pessoas que viajam para o exterior e trazem esse remédio para tentar tratar os cálculos, mas também é um mito. Vitamina C, 1 grama ao dia, mito ou verdade? A vitamina C é o seguinte, a vitamina C em excesso, ela é prejudicial, ela leva à formação de cálculos. Até 1 grama seria interessante, o paciente pode usar. A vitamina C, 1 grama seria um tablete daquele efervescente. Aquilo ali seria a dose máxima diária que o paciente pode usar. Entendi. Leite e derivados, mito ou verdade? Aí, digamos assim, mito e verdade. Vamos explicar por quê. Coluna do meio. Coluna do meio. Antigamente pensava-se que o cálcio, que era o vilão, e que quem tinha cálculo renal não poderia tomar leite nem derivados. Era proibitivo o uso do leite. Hoje descobriu-se que tanto o excesso quanto a falta de cálcio é um fator de risco para a formação de cálculos. Então, a gente orienta o paciente o seguinte, você tem que ter uma dieta que a gente diz normocalcêmica, nem tanto ao céu e nem tanto ao mar. Por quê? Porque o excesso leva à formação de cálculos, mas a falta também leva à formação. E o cálcio é muito importante, formação dos ossos. Lembrando que o cálcio é encontrado principalmente em verduras, couve, brócolis, tem muito cálcio. Não só o leite que tem cálcio, outras fontes de cálcio. Isso é importante. Frutas cítricas, mito ou verdade? Verdade. As frutas cítricas, nós já falamos, tem o citrato, que é um inibidor da formação de cálculos. Você falou no início. Então, é importantíssimo, eu brinco com os pacientes, use e abuse das frutas cítricas, principalmente limonada. Vamos lá, sal, suco, tempero e etc. aqui. É o sódio, o excesso. O sal, como nós já falamos, tem o quê? É rico em sódio, que é um fator de risco para a formação. Então, o excesso de sal é um fator de risco, então é uma verdade para a formação dos cálculos. Para fechar, mitos e verdades, obesidade e sedentarismo. Mito ou verdade? Verdade. É um fator de risco para a formação. Além disso, poderia acrescentar aí diabetes. Diabetes também, né? Por quê? O paciente que é obeso e diabetes tem uma alteração do pH urinário. A urina fica mais ácida, é um fator de risco para a formação de cálculos. Entendi. Viu, Dinei? Cuidado, hein? Você é candidato sério. Vamos faturar. E na sequência, a gente continua o bate-papo com o Dr. Leonardo Cota sobre cálculo renal. Até já. Muito bem, de volta com o terceiro bloco do programa Espaço Aberto. Todos os produtos Sabores do Grama utilizam matéria-prima fresca, sem adição de conservantes,
estabilizantes ou qualquer outra mistura que prejudique a qualidade final do produto, principalmente a saúde do consumidor. Você já experimentou o doce de leite com café dos Sabores do Grama? À venda nos principais pontos de Ponte Nova, padarias, supermercados, delicatessens e muito mais. Sabores do Grama, uma delícia de doce. Ô, doutor Leonardo, vamos falar agora do tratamento. O senhor fica à vontade para trazer a explicação, porque é muito importante. O senhor trouxe um aparelho aqui sensacional que é usado para... como é que eu vou falar, doutor? No tratamento dos cálculos. O tratamento dos cálculos renais. Sim. Vamos lá. Antes da gente falar do aparelho, a gente vai, para fazer o tratamento, o paciente já está com um diagnóstico do cálculo e o tratamento depende de alguns fatores. Por exemplo, depende do tamanho do cálculo. Existe uma coisa chamada terapia medicamentosa expulsiva. O que é isso? Existem medicamentos que agem dilatando a ureter e a parte baixa da bexiga, que facilita a liberação, a expulsão dos cálculos. Então, por exemplo, se o paciente tem um cálculo pequeno, quase chegando na bexiga, você às vezes não precisa fazer cirurgia nesse paciente. Esse paciente usa um medicamento que vai relaxar essa região e vai facilitar a eliminação. Se o paciente não tem infecção, a dor está controlada, você pode usar esse medicamento e acompanhar esse paciente. Então, às vezes, o paciente elimina. Muitos cálculos baixos, eles são eliminados espontaneamente, sem necessidade de fazer nenhum procedimento cirúrgico. Entendeu? Entendi. Então, existe a chamada terapia medicamentosa expulsiva. Existe a cirurgia chamada cirurgia minimamente invasiva. Antigamente, quando o paciente tinha cálculo renal, o que acontecia? Ele fazia aquela cirurgia de corte. Então, um corte de 10 centímetros na região lombar, fazia um corte enorme para tirar uma pedrinha aí de 7 milímetros. Hoje, com a evolução da medicina, nós temos a chamada cirurgias minimamente invasivas. Como que funciona isso? Vamos tentar explicar de uma maneira para o nosso telespectador entender. Esse aparelho aqui é chamado de ureteroscópio. Se você quiser levantar também para fazer... Esse aparelho, ele é conectado a uma câmera. Então, quando essa câmera está conectada, eu consigo enxergar na televisão dentro do paciente. Então, esse paciente é introduzido. Primeiramente, o paciente é anestesiado, porque quando eu falo que o paciente vai introduzir esse aparelho na uretra dele, no canal da urina, ele já arrepia, né? Claro, deve doer demais, pois mas ele vai estar anestesiado. O paciente vai estar anestesiado, no bloco cirúrgico, ele está com cálculo, por exemplo, no ureter médio, na metade da distância entre o rim e a bexiga. Então a gente vai introduzir esse aparelho, entra na bexiga, localiza o chamado meato, que é a parte distal do ureter. Nós vamos subir até esse cálculo. Quando a gente chega no cálculo, a gente vê aquela pedrinha lá amarelinha, você consegue visualizar muito bem na televisão. Aí, nós entramos com outro aparelho aqui, fininho, que vai bater nesse cálculo para quebrar, triturar esse cálculo. Feito isso, a gente introduz uma cestinha, chama de basket, é isso aqui. Isso aqui é introduzido dentro desse aparelho e a gente vai lá, abre essa cestinha. Abre uma cestinha bem na pontinha, olha lá, gente. Isso. Chega e mais pra pé da câmera. Pega o cálculo, fecha ela aqui e vai trazer esse cálculo. Essa cestinha, vamos ver se a gente vai conseguir passar aqui, ela passa dentro desse aparelho. Então, o paciente não tem nenhum corte, a gente tira o cálculo sem nenhum corte. Sem nenhum corte. O paciente retorna para casa no outro dia. O paciente internou hoje, fez cirurgia, amanhã cedinho vai para casa sem corte, sem dor e livre do cálculo. Então ela chega, você vai abrir lá dentro, prender o cálculo, se traz o conjunto do aparelho e da cestinha. Tira o cálculo. Tem mais cálculo lá? Passa novamente, vai lá e tira. Esse ureteroscópio é chamado ureteroscópio semirrígido. Por quê? Ele é, como vocês veem, ele não tem flexibilidade. Ele é importante para tratar cálculos até a parte proximal do canal. E quando o cálculo está no rim, tem que cortar? Não.
Existem os ureteroscópios flexíveis. Eles são aparelhos que têm uma flexibilidade. Então eu consigo subir pelo canal do mesmo jeito, vou até o rim, localizo o cálculo e vai quebrar. O que a gente usa hoje para fazer essa litotripsia? O laser. Tem uma fibra de laser fininha, ela passa dentro do canal, te encosta no cálculo e o cálculo vira uma areia. Pulveriza o cálculo, a gente fala está pulverizando o cálculo. Você vai batendo e o cálculo fica totalmente triturando, tipo fazendo trituramento. Sim, exatamente. Viram grãos minúsculos. Feito isso, a gente deixa uma coisa chamada de duplo J. Todos os pacientes que têm cálculos vão estar lembrando do famoso duplo J. É esse catéter aqui, ó. Esse catéter fica localizado aonde? Fica aqui no rim e dentro da bexiga. Por que a gente passa esse catéter? O ureter é um órgão cilíndrico e onde o cálculo está impactado, está agarrado, leva um processo inflamatório. Quando você tira esse cálculo, o ureter, quando ele vai cicatrizar, ele tende a fechar, pode dar um estreitamento no canal. E esse catéter evita isso. Outra coisa... Mas como é que ele é injetado? Ele é passado com esse aparelho pelo aparelho também. Existe uma coisa chamada de fio-guia, que é um aramezinho que você passa. Primeiro você passa esse fio-guia. Depois você passa ele... Hoje a gente vai conseguir fazer uma coisa só para... Aqui, ó. Você vai empurrando ele no fio. E vai subindo aqui. Até no outro J. Até lá em cima. E aí existe um empurrador, que é um plástico mais rígido que a gente empurra. E você vai vendo pela televisão onde que ele está. Aí, por que ele chama duplo J? Ele forma a letra J em cima, lá no rim, na pelve renal e dentro da bexiga. Então ele o quê? Evita o estreitamento, facilita, às vezes fica alguns fragmentos de cálculo, ele facilita a liberação do cálculo, ele evita que às vezes dá um edema, um processo inflamatório, o paciente sente dor. Então o paciente faz o procedimento, fica com esse catéter de 2 a 4 semanas, depois a gente retira. Como que retira esse catéter? Isso é com anestesia local. A gente passa um aparelhinho no canal da urina fininho, pega a pincinha, pega aqui, puxa, ele sai. Interessante. Hoje nós estamos recebendo no programa de hoje o Dr. Leonardo Cota, urologista do Hospital Arnaldo Gavazza. Nós vamos faturar e depois voltamos com o último bloco do programa. Dr. Leonardo vai trazer as mensagens finais para os nossos telespectadores. Até já. Em nome de Sabores do Grama, tem um doce de leite de rapa também, top de linha. O carinho das doceiras mineiras e dos doces mineiros você encontra em Santo Antônio do Grama. Um abraço para a Branca, que coordena a cooperativa lá dos Sabores do Grama. Ô, doutor Leonardo, vamos falar agora do estudo metabólico. Como é que ele é feito? Estudo metabólico, o que às vezes acontece? O paciente tem um cálculo renal, faz o tratamento do cálculo, tira o cálculo e esse paciente não faz um acompanhamento médico. E esse acompanhamento para quem tem cálculo, a gente faz esse exame chamado estudo metabólico. O que é isso? A gente vai colher a urina do paciente durante 24 horas, então ele começa a colher a urina segunda-feira de manhã e colhe até na terça-feira de manhã. Essa urina é mandada para o laboratório e a gente faz análise, dosa cálcio, dosa ácido úrico, sódio, potássio, citrato, oxalato, para tentar descobrir a causa da formação desse cálculo do paciente. Porque quando você tira o cálculo, você tratou aquele cálculo, mas outros cálculos podem ser formados. E quando a gente consegue, nem todos os pacientes que fazem estudo metabólico, a gente consegue determinar a causa da formação do cálculo dele. Quando você consegue, você vai usar medicamentos para evitar a formação de novos cálculos. Como eu disse no início, é uma doença que tem uma recorrência muito grande. Em torno de 50% dos pacientes vão ter cálculo dentro de 5 anos. Então, o paciente teve um cálculo em 2020, até 2025 ele tem uma chance de 50% de ter. Então, daí a importância ele fazer esse estudo metabólico e depois que a gente vai analisar esse estudo, a gente usa medicações
Por exemplo, o paciente que tem citrato baixo. Existe um medicamento que ele tem citrato, então ele vai tomar o citrato na forma de medicamento. Ou a gente orienta também o paciente ingerir o citrato nas frutas cítricas, mas existe ele também em medicamento. Paciente que tem, por exemplo, uma excreção grande de ácido úrico na urina, ele pode usar um medicamento chamado halopurinol, que vai diminuir isso. O paciente que tem uma excreção grande de cálcio na urina, existem medicamentos que diminuem essa excreção, vai diminuir a formação de cálculos. Então você consegue diminuir essa recorrência de formação de cálculos. Voltando à questão do cálculo, às vezes o paciente tem uma cólica renal e ele, às vezes ele automedica, como você falou, o Buscopan resolve. Então o paciente tem uma cólica renal forte, às vezes por algum motivo ele não vai ao hospital, ou ele vai ao hospital, toma medicação, vai para casa e esquece que ele teve, a dor melhora, então ele acha, não tem mais cálculo. É isso mesmo. Esse paciente às vezes está com cálculo impactado no canal, esse cálculo está gerando uma dilatação no rim, é um processo gradativo, e quando o paciente daqui a 1 ano procura o médico, ele já perdeu o rim. Então, não é infrequente as pacientes que chegam com o rim perdido por causa de cálculo renal. A dor era localizada, a minha vem aqui, doutor. Ó. A dor depende da localização do cálculo. Foi uma coisa que nós não falamos lá quando nós falamos das manifestações. Por exemplo, se o paciente tem um cálculo mais alto, ele vai ter uma dor mais posterior na região das costas. Se o cálculo está quase chegando na bexiga, ele tem uma dor que irradia para a face interna da coxa e no homem para o testículo e na mulher para a região da vagina. Então, e às vezes o cálculo baixo dá vontade de urinar toda hora. O paciente acha que está até com infecção. Eu estou urinando de 15 em 15 minutos. E às vezes é um cálculo que está embaixo, isso aí de certa forma irrita a bexiga e ele vai urinar de tempos em tempos. Então a dor depende da localização do cálculo. Cálculo mais alto, a dor geralmente vai para as costas. E o cálculo mais baixo, essa dor vai para a região da medial da coxa. Entendi. Mensagens finais, doutor Leonardo. Então vamos tentar resumir o que a gente falou aqui em 5 minutinhos aqui, finais. Primeiramente, cálculo renal é uma doença que tem uma frequência muito grande, é uma doença que causa um impacto econômico e psicológico grande no paciente, porque é considerada a pior dor da medicina. Então, quem tem cálculo uma vez na vida, acho que nunca mais esquece da dor. Então, é importante que a gente faça o quê? A prevenção da formação de cálculos renais. Para quem nunca teve cálculo renal, o que a gente vai orientar? Tomar bastante líquido, diminuir sal e proteínas da alimentação. Essas 3 coisas são importantíssimas. Paciente que teve cálculo renal uma vez e depois não acompanhou, é importante que faça um acompanhamento, faça um exame de imagem para ver se não tem mais cálculo, fazer o estudo metabólico. Às vezes alguns pacientes a gente encaminha para um nutricionista para ele fazer uma orientação da alimentação, fazer um acompanhamento, orientar determinados tipos de alimentos que ele pode e não pode comer. Isso é importantíssimo, a gente tem o apoio dos colegas da nutrição. Basicamente é isso, a questão da prevenção. Teve cálculo, tem que fazer isso aí. E hoje o que a gente orienta? A questão do sal, começar a olhar as embalagens dos alimentos, tentar preferir alimentos que tenham menos sódio. Então, mais naturais. Isso. E nos próprios alimentos industrializados, quando você pega lá atrás, você vai ver, esse aqui tem tanto de sódio, esse não tem. Usar alimentos que tenham menos sódio, porque nós sabemos que o sódio é um grande vilão na formação dos cálculos. Entendi. Doutor, quero agradecer imensamente a sua presença aqui no programa. Logicamente, levou conhecimento aos nossos telespectadores sobre essa doença que é de cálculo renal, que muito incide no povo brasileiro. Muito obrigado pela presença. Bacana, eu que agradeço e em breve voltaremos aí. Com certeza, mas antes de encerrar o programa, eu quero falar que está chegando uma grande novidade em Ponte Nova. É a Maripocas, Pipocas Gourmet. Você vai saber de tudo no próximo programa Espaço Aberto. Anote aí, Maripocas, Pipocas Gourmet.
Eu tive o prazer de experimentar esse final de semana. Tem de leite ninho, tem de chocolate, tem de morango. Uma delícia! E você vai saber de tudo no próximo programa. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Grande abraço. Tamo junto aí para desenvolver a saúde em Ponte Nova. Com certeza. Falei com o doutor Leonardo Cota, urologista do Hospital Arnaldo Gavazzi, e atende particular. Dá o seu endereço aí também. Lá na clínica seu. Em breve estaremos no Medical Center. Medical Center, top de linha ali no Guarapiranga, hein? Um abraço! Eu volto na próxima segunda-feira, às 19h45. Aquele abraço, ótima semana a todos. Tchau!